Criar com você um plano de aceleração para você conquistar seus R$ 10.000 como consultor e como consultora de RH. Eu criei um e-book e algumas pessoas já baixaram esse e-book, mas só para você, especialmente nesse dia, nesse horário que você está assistindo esse vídeo, você vai ter a oportunidade de receber uma aula de como utilizar esse e-book. E para começar, eu vou trazer uma informação para você que o próprio nome do e-book já traz um conceito para você que é o planejamento estratégico para você faturar 10 mil. Planejamento estratégico, inclusive, é um serviço que profissional de RH pode oferecer para as empresas. E o que é planejamento estratégico? Vamos destrinchar aqui a palavra? Planejamento é você organizar numa linha do tempo, num passo a passo, uma série de ações. E estratégico equivale ali a pensar na sua empresa, pensar no seu negócio, no futuro, os prós, os contras de algumas ações e entender que você precisa se planejar para alcançar algo, para alcançar uma meta. E no caso desse e-book, eu te ensino a montar, eu te falo passo a passo todas as ações para a sua empresa, para você pensar nisso no futuro, se organizar para alcançar os seus primeiros 10 mil, ou se você já fatura, ter previsibilidade de receita. O que significa isso? Todos os meses faturar os 10 mil. E já quero começar trazendo uma mensagem para você que uma consultoria lucrativa está esperando por você. Que empreender é uma montanha russa. Tem dias que você fatura, você prospecta muitos clientes, nem todos fecham com você, mas é importante você entender que dentre o mercado aqui no Brasil, consultoria é uma das áreas onde tem maior possibilidades de ganhos, está em franca expansão. Um consultor e uma consultora de RH tem milhões de empresas para poder prospectar e vender os seus produtos e serviços. Se você é aquele consultor e consultora que tem na sua mentalidade, ninguém paga, ninguém dá valor aos meus serviços, você pode parar com isso agora, porque as empresas sim dão valor e querem ter um consultor. Todas as empresas? Não. Lembra que a sua mãe falava que você não é todo mundo? Pois é, o seu serviço também não é para todo mundo. E esse material aqui não é para você deixar na gaveta, não, viu, consultor e consultora? É para você consultar, é para você montar, é para você imprimir, obviamente, o ideal é você imprimir esse material e você fazer todas as anotações necessárias. Áurea, não dá para imprimir, não tenho essa possibilidade. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai fazer, montar todo o seu planejamento. Não tem como você faturar 10 mil sem planejar. E vou pensar em planejamento de carreira? Quando você, se você foi CLT, quando você decidiu ser CLT, você fez um planejamento, você precisou fazer o seu currículo, passar por uma entrevista, você precisou planejar a sua rotina para pegar o ônibus, o metrô, o trem para ir trabalhar. Você planejou, se você tem filhos, com quem que os filhos vão ficar, quem leva para a escola, quem busca, você planejou seu horário de almoço, você planejou, preciso fazer marmita para levar à empresa, eles dão o vale-refeição, tudo na nossa vida é planejamento. Já reparou? Se abrir sua geladeira agora, você vai ver o seu planejamento. Se você planejou as compras corretamente, tem ali a alimentação para você ao longo da semana ou do mês. Às vezes acaba o ovo acaba antes. Aqui em casa sempre acaba o ovo antes, por mais planejamento que eu tenha. Então, planejar te ajuda a ter o menor índice de falha nos seus processos. E muitas vezes eu vejo que consultor e consultora não planeja, fala, opa, não está dando certo, os clientes não pagam, mas você tem que fazer um planejamento. E aí, bora para esse planejamento? E como que a gente vai desenvolver esse planejamento? Você vai ter três formas para você, de fato, preencher esse material. A gente vai olhar para o seu passado, a gente vai viver o presente, porque é onde a gente consegue realmente fazer as ações, um planejamento, e tudo isso vai te apoiar a projetar o seu futuro. Então, procure um lugar silencioso, tire esse momento para você. É importante você, quando for fazer qualquer coisa para sua empresa, você tem que entender que é o seu momento empresário. Do mesmo jeito que se te chamarem para uma reunião no seu trabalho, quando você é CLT, você, né, vai lá com uma postura de quem está indo para uma reunião, você também tem que fazer isso com o seu negócio. Eu vejo que tem consultora que vai para uma aula ao vivo, deitada, jantando, não entende que isso é um negócio, tem que parar, sentar, se preparar para este momento. Enquanto você der valor para o seu negócio,
0, 1, 2, esse é o resultado que você vai ter. Agora, se você se comprometer a dar um valor 10, 100%, você vai receber o 100%. E a primeira pergunta que eu te faço é: como está a sua postura quando tem relação com o seu negócio? Você assiste um bocado de live por aí, que não serve para nada, que você está só gastando tempo? Qual é o horário na sua agenda que você colocou para prospectar cliente? Qual que é o tipo de cliente que você quer para sua empresa? Quando você vai numa loja de shopping, você sabe claramente o tipo de cliente que aquela loja quer. Do jeito que está a vitrine, você já sabe se aquela loja é para classe A, para classe B, para classe C. Você já entende ali, a empresa acaba colocando, olha, parcela, não parcelo, tem promoção, não tem promoção. Tudo isso tem relação com o negócio. Então, você tem que entender que consultoria é um negócio. Enquanto você estiver pensando em consultoria como uma renda extra, não vai dar certo a sua consultoria, você não vai atingir os 10 mil reais. Então, é importante você entender que você precisa agora se posicionar como um empresário, como uma empresária e assistir essa aula pensando exclusivamente no seu negócio. E aí, aqui você vai olhar para o passado, para você entender que o passado te trouxe até aqui, mas você não tem que ficar no passado. Então, essa questão de, eu trabalhei numa empresa que não me respeitavam, ok, agora como consultora vão te respeitar, por quê? Porque você escolhe os clientes, você define o cliente. Eu vejo que tem consultor e consultora que vive no passado, reclamando de CLT, reclamando de colega de trabalho, sofrendo uma dor do passado. Momento presente, não dá tempo. Tem pessoas que me perguntam, Áurea, você teve medo na hora de empreender? Queridos e queridas, quem é pobre não pode ter medo, não, não dá tempo. Síndrome do impostor? Mas síndrome do impostor não sei nem o que é. Por quê? Porque quando os boletos estão chegando, querida, a gente tem que, tomar o chazinho de TBC, inclusive, estou tomando aqui um energético, não é um chá de TBC, mas vamos usar a metáfora do chá de TBC. Sabe o que é? Tirar a bunda da cadeira, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, se despeça do passado. E aí, aqui tem um roteiro para você. Quando você começou a consultoria, você tinha um objetivo definido, já conseguiu alcançar? Pense em você em janeiro desse ano, pense em você em meses anteriores. Então, aqui tem várias perguntas do passado, para que você entenda o que você errou. O que eu errei quando eu comecei com a minha consultoria? Eu não sabia prospectar e vender, eu não tinha metas de vendas, eu não tinha metas diárias de prospecção. Porque esse material que eu estou compartilhando com você era um material que eu queria ter recebido, e olha, gratuitamente, eu até pagaria por esse material quando eu comecei. Se você não sabe, eu demorei 2 anos para monetizar como consultora de RH. Por quê? Porque eu não sabia o que eu estou trazendo para você aqui. Então, essas perguntas você vai responder realmente naquele momento que você está pensando sobre a sua empresa. Áurea, estou começando consultoria agora, não tenho passado como consultora, mas pense na sua carreira. É muito importante você pensar nisso, né? Quando pergunta aqui, a meta de faturamento anual foi alcançada. Áurea, eu não tive faturamento porque eu sou CLT ainda, tá? O salário que você tem, ou o salário que você queria. Porque sempre que eu fui CLT, eu tinha uma meta de salário. Eu tinha colocado para mim lá, antes dos 30 anos, que aos 30 anos eu queria ter um salário de 10 mil reais. Isso aconteceu muito antes. Por quê? Porque toda vez que você descreve aquilo que você quer, você tira da sua mente, isso se transforma num sonho, e para o sonho virar uma meta, você tem que colocar uma data. Então, eu tinha colocado, quando eu fizer 30 anos, eu quero estar com um salário de 10 mil reais. Eu conquistei salário de 10 mil reais muito antes disso. Hoje eu tenho 47 anos, e quando eu me aposentei, né, quando eu decidi não trabalhar mais como executiva na área de RH, eu já tinha um salário muito alto. Então, olha a importância de você fazer este exercício, tá? E aqui tem quais foram os meses que você teve sazonalidade, você teve sensibilidade ali em relação ao seu faturamento, e essa pergunta aqui é para quem é consultora. Por quê? É importante você entender em quais meses você teve uma queda. Existem alguns meses para consultores e consultoras que existe uma queda, só que eu não posso te falar quais meses são esses, porque eu não sei os produtos que você tem. Por exemplo, para quem tem recrutamento e seleção, final do ano e começo do ano são meses extremamente prósperos. Por quê? Porque muita gente acaba mudando de emprego de forma voluntária, ou os líderes acabam desligando e as pessoas saem de forma involuntária. Então, você tem muito mais chances de recrutamento e seleção. Tem eventos como o Black Friday, como o Dia das Crianças, como o Natal, como a virada do ano, onde as empresas precisam muito, né, muitas vezes de
pessoas ali para ajudar na produção, em vendas, eles aumentam o quadro porque aumenta ali a produção e as vendas. Meses, por exemplo, temáticos como Dia dos Namorados, Páscoa, Dia das Mães, Dias dos Pais. Existe um pico dependendo do serviço que você tem. Serviço como recrutamento, seleção, treinamento, tem um pico nesses meses. E aí é importante você enxergar quais são os meses que você não tem tanto faturamento. Para você, nesses meses que tem menos faturamento, prospectar mais antes deste mês, e nesse mês aproveitar para rever toda a sua base. Esse mês você aproveitar para criar seus produtos, porque consultora pode ter produto e pode ter serviço. O que é serviço? Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Para isso aqui, você não tem tabela, você identifica o valor para cada serviço. Já produto é uma mentoria em grupo, é uma consultoria de currículo, é um curso online, é alguma coisa que você tenha um preço fixo. Então, você pode até pensar ao longo do seu ano em que meses você vai fazer, quais campanhas de vendas e quais atividades. Você já tinha parado para pensar nisso? Aposto que não. Isso é um planejamento estratégico de consultora. E aqui tem várias perguntas para você, que eu não vou passar por todas elas. E tem uma coisa aqui que, ó, você tem que ser verdadeiro e verdadeiro. Ó, uma escala de 1 a 10, sendo 1 muito ruim e 10 excelente, qual nota você daria para o ano que passou? E aqui, mesmo você sendo CLT, pensa como é que foi o seu ano, as suas entregas como consultor, como consultora e como CLT. E agora a gente vai viver o presente e tem uma frase aqui para você que você precisa ter coragem para ajustar a rota e deixar sua marca no mundo. Eu sempre uso essa frase que consultores impactam pessoas e negócios. Por quê? Porque a gente pode trabalhar tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica. E consultoria de RH, com consultor de RH, é uma área, é uma carreira tão importante que nós movimentamos a economia. Por quê? Porque é um profissional de RH que faz o recrutamento e seleção para pessoas que vão entrar na empresa. Pensa comigo, uma pessoa que está desempregada há muito tempo, ela não tem renda, ou seja, ela não movimenta a economia, mas a partir do momento que ela trabalha, ela tira o nome do Serasa, ela volta a pagar as contas dela em dia, ela movimenta a economia. Estou te falando de apenas um serviço. Treinamento, a gente treina as pessoas, faz com que elas não sejam desligadas, por quê? Porque elas melhoram a performance, elas aumentam ali as entregas, a avaliação de desempenho também faz isso. Olha só o quanto, eu falei só de alguns serviços nossos, tá? Eu não estou falando nem de outros serviços. Então, a consultoria de RH é muito importante, você precisa se apoderar, se empoderar da nossa carreira. E uma coisa que eu sempre falo, tudo parte de você. E existe uma pessoa por trás do seu negócio, e essa pessoa é você. Não ache que a sua consultoria não dá certo porque sua mãe não te apoia, seu marido não te apoia, seus amigos não te apoiam, seus amigos não curtem os seus posts. Tudo parte de você. É você que tem que ir atrás. Depois que você tiver resultados, aí sim você vai ter reconhecimento, aí sim você vai ter o apoio. Antes de ter resultado, isso não vai acontecer. E é por isso que o planejamento estratégico ele é tão importante, porque é isso aqui que vai trazer o resultado para que você obtenha o apoio, a segurança e tudo mais que você precisa para avançar. E aqui a gente está falando do presente e existe uma análise para você fazer de você mesma e de você mesmo. Como está a sua relação com você mesmo? Você se sente confiante em relação ao seu trabalho? Tudo isso aqui vai te dar um panorama de como você precisa e do que você precisa para você ser mais saudável. Em que sentido? Não tem como você ter uma mente forte num corpo fraco. Então, tem gente que fala assim, as palavras ferem. Não, as palavras ferem quem está fraco. Então, se você estiver forte, sua mentalidade estiver forte, o seu propósito estiver forte, as suas metas estiverem fortes, nada te para. E eu quero que você pense isso agora. Como é que está a sua mentalidade? Como é que você está diante das fragilidades que, muitas vezes, adversidades, na verdade. Como é que você está em relação às adversidades que aparecem sempre? Cliente que não responde, proposta que não é aceita, reunião que é desmarcada, candidato que não aparece, isso é a parte negativa da nossa profissão. E todas as profissões têm. Todas as profissões têm o ônus e tem o bônus. Muitas consultoras e consultores querem só o bônus, que é só os 10 mil reais, só que esquece que existe esse ônus, existe uma parte que não é bacana na nossa carreira.
Assim como a carreira de um médico, assim como a carreira de um dentista, assim como a carreira de um jogador de futebol. Todas as carreiras têm seu lado sol e seu lado sombra. Quanto mais forte você estiver, menos a sua mentalidade, menos o seu desejo de desistir, menos o seu desejo de precisar que alguém fique te validando e te apoiando, menos todas essas coisas negativas te afetam. Então é importante você entender como é que você está. E aqui tem o eu do passado, o eu de hoje e o eu do futuro para você fazer uma análise. E aqui você já vai começar a entender mais sobre a sua identidade. Tem perguntas sobre identidade, perguntas sobre os seus talentos, sobre o seu propósito e sobre os seus sonhos. Você precisa ter isso, você precisa tirar isso da sua mente para você, de fato, se fortalecer. E é muito importante, ó, até fiz uma pergunta, será que não está na hora de parar de só estudar e partir para ação? Profissionais de RH gostam muito de estudar, né? A gente está sempre no meio de livros, vídeos do YouTube, a gente tem vários e-books, a gente pede, a gente troca muito. Só que estudar não significa ter resultados. Só estudar, só saber fazer, não é sinal de que essa competência, de que a realidade realmente vai ser mudada. O que muda a realidade é partir para a ação. Então, a partir destes exercícios, eu já quero que você comece a entender o que está te travando e onde e no que você precisa agir. E eu tenho uma pergunta para você, né? Deixar para depois? Não. A hora de você faturar com seus serviços é agora. É agora. Ainda estamos num oceano azul quando se fala em consultoria de recursos humanos. O que significa oceano azul? Quando o oceano tem muito tubarão. Então, quando o oceano está azul, significa que tem muitos tubarões, mas tem muito mais peixes. Então, os tubarões eles não brigam por causa de peixes. Ou seja, é a realidade de um consultor e consultor agora. Tem milhares de empresas e tem poucos consultores. Áurea, o mercado está saturado? Pode até estar, de profissionais ruins, de profissionais que não são estratégicos, de profissionais que não sabem trabalhar. Porém, dentro da área de consultoria de RH, independente do nicho que você escolha, existe ainda um oceano azul. E quem chega cedo bebe a água limpa. Então, agora que é o momento de você agir e fazer seu nome como consultor e consultora. E aqui nós temos mais várias outras perguntas, onde você tem que entender qual que é o problema que a sua consultoria resolve, quais são os serviços que você oferece. E aqui você também vai ter a possibilidade de analisar os seus concorrentes. Quem são os seus concorrentes? E uma coisa que eu quero te falar é, tem muito consultor e consultora que ainda está jogando o jogo do passado, que está pensando só assim, ó, na minha cidade, eu quero ser referência na minha cidade. Sabia que eu tenho clientes em outros lugares do mundo? Eu tenho clientes na Europa, eu tenho cliente em Londres, eu tenho clientes em Portugal, eu tenho clientes nos Estados Unidos. Eu tenho clientes em Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, eu tenho clientes no Sul, eu tenho clientes em Salvador, eu tenho clientes no interior de São Paulo. Por quê? Porque consultoria você pode prestar 100% online pensando no Brasil todo. Então, é por isso que eu digo para você que existe um oceano azul. Então, na hora de você pensar nos seus concorrentes, o ideal é você pensar de uma forma mais abrangente, não pensando exclusivamente na sua cidade, porque às vezes na sua cidade o empresário não valoriza um consultor e uma consultora. Às vezes ele quer te pagar R$ 300 por vaga, R$ 200 por vaga. Agora, se você estiver no lugar certo, é igual água no aeroporto. Se você comprar uma água no supermercado, você paga R$ 1,50, R$ 2. Já no aeroporto, a mesma água custa R$ 10. Ou seja, não é o produto que muda, é o ambiente. E muitas vezes você está querendo vender para quem não quer comprar. E aqui tem várias outras perguntas falando do alcance da sua marca, quais são as mídias sociais que você está presente. Aqui a gente está falando muito mais da sua empresa, falando do seu estilo pessoal, falando das suas fotos, das parcerias, da sua persona, que é muito importante. E aqui fala da sua estratégia de conteúdo, frequência de postagem, onde que você está postando. E eu falo muito, né, que post não paga boleto, consultor e consultora não precisa ficar fazendo reels de dancinha ou apontando. Por quê? Porque mídias sociais, dependendo da mídia para pessoa física, dependendo para mídia é pessoa jurídica, e onde está o oceano mais azul ainda, onde é mais fácil você bater R$ 10.000 trabalhando com pessoa jurídica, e o empresário ele não está no Instagram, ele está no LinkedIn.
Então é importante você se posicionar também no LinkedIn. E agora eu cheguei aqui na parte do futuro, então tem uma frase bem legal que eu deixei aqui para te inspirar, que é: se você pensar pequeno, vai fazer coisas pequenas. Se você se preparar grandemente, fará grandes coisas. Então, pense big, pense grande. Consultoria não é para te dar um dinheirinho, não é uma empresinha, não é eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer, eu vou assistir uma aula como essa deitada, eu vou assistir uma aula dessa fazendo comida, lavando a minha louça. Não, é o momento de você pensar grande, pensar como empresa, pensar como empresária, realmente se debruçar aqui nesse planejamento. E aí tem mais informações aqui para você avançar. São pontos que vão impactar o seu planejamento estratégico. O que que você precisa para alcançar seus objetivos? Como que você quer ser reconhecido e reconhecida no mercado? Uma pergunta como essa é muito importante para o seu posicionamento. Eu quero ser reconhecida no mercado como uma profissional, uma mentora de consultores e consultoras de RH. Eu quero que os meus alunos, os meus mentorados, as pessoas que fazem parte do meu mastermind sejam agentes de transformação, que impactem pessoas e negócios. Isso estando na minha cabeça, eu consigo saber quais são os cursos que eu preciso comprar, quais são os livros que eu preciso comprar, quais são as pessoas que eu preciso me associar. Olha a importância de um planejamento estratégico. Por quê? Porque senão você fica só no mundo dos estudos e não parte para ação. E aí tem várias outras perguntas aqui sobre suas mídias sociais, sobre os seus objetivos de curto prazo, nos próximos 3 meses. O que que você quer fazer? Quais são os seus principais objetivos? E para daqui a um ano, que é médio prazo, e para daqui a 3 anos, longo prazo. Isso aqui vai mudar a chave do seu negócio. Eu tenho isso aqui escrito: faturamento, quantidade de alunos e alunas, quantas empresas atendidas para 3 meses, um ano, 3 anos. Isso aqui é como se fosse uma viagem. Não adianta você arrumar uma mala e falar, tá, para onde eu vou viajar? Aí, de repente, você arruma uma mala para um lugar calor, só que aí, de repente, se você não se atentar, você foi para um lugar que está frio. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, o que que a gente faz? A gente olha no clima-tempo, qual que é o tempo, qual que é o clima daquele local, a gente se prepara, quanto será que eu vou gastar ali? Aquele lugar tem praia? Tem, então eu preciso me preparar, levar biquíni, canga, levar bronzeador e tudo mais. Não, é um lugar muito frio, então eu tenho que me preparar, levar luva, levar touca, levar um casaco. Isso é o seu planejamento estratégico, é você se preparar para essa viagem rumo aos seus 10 mil reais. E aqui tem várias outras perguntas falando sobre estratégia, posicionamento, se você precisa contratar um time, será que você precisa de uma estagiária para te apoiar no começo do processo seletivo, entrando em contato com os candidatos? Será que você precisa contratar um parceiro para fazer as suas apresentações em PowerPoint, te apoiar, de repente, na criação de um e-book? Você precisa contratar uma consultoria de LinkedIn, por exemplo? Você tem que entender, porque se a gente não escreve, não descreve tudo isso, a gente começa a gastar dinheiro à toa e a gente começa a dispersar todos os nossos esforços, e com isso a gente fica ansioso, a gente tem aquele sentimento de que a gente não saiu do lugar. Sabe a mala que eu te falei? De repente você arrumou a mala para ir para um lugar frio e o lugar que você vai tá calor. E aí você tem que gastar mais dinheiro para poder comprar aquilo que está te faltando. Mas se você se planeja antes, você leva a mala correta para o local correto e só aproveita o lugar. E para você ter sucesso com a sua consultoria, existem 3 pilares que você precisa entender e atender. Você precisa ter clareza, você precisa ter constância e você precisa agir. Áurea, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não ajo. Não adianta. Eu tenho clareza de que eu preciso fazer prospecção todos os dias, mas eu não consigo, está faltando constância. Então, perceba que essa tríade é o que faz você ter sucesso na sua consultoria, e é a tríade que eu trabalho na minha consultoria, tá? E aqui tem todas as informações, e ó, tem uma frase, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Áurea, de onde você tirou essa frase? Eu tirei deste livro aqui, Alice no País das Maravilhas, que inclusive este livro eu tive a oportunidade de comprar. Não sei se você já assistiu aquele filme da Julia Roberts, Um Lugar Chamado Notting Hill. Pois é, eu tive a oportunidade de ir para Londres, conheci Notting Hill e comprei este livro lá. E eu tinha várias opções de livro, mas eu comprei esse aqui, ó, e ele tá todo em inglês, obviamente, e ele tem os desenhos aqui da Alice, e é um livro que eu gosto demais. Por quê? Porque eu sempre gostei muito dessa frase, eu sempre soube onde eu queria chegar, e por conta disso eu procurei os melhores caminhos.
E aí, eu trago para você uma metodologia de projeto que se chama SMART, que é você montar as suas metas pensando nela sendo específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu vou te dar um exemplo que todo mundo, em algum momento da vida, quis emagrecer ou quis engordar, mas eu vou pegar aqui o exemplo mais comum, que é aquela promessa que tu pula a onda no final do ano e fala, vou emagrecer. E falar, vou emagrecer, não é uma meta SMART. Por quê? Porque não está sendo específico. Você não está sendo, né? Você não está colocando quantos quilos. Aí, então, eu vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer até março 10 quilos, por exemplo. Só que eu estou falando isso no mês de fevereiro, ou seja, de fevereiro para março não é atingível, ou seja, a meta não é realista, eu não consigo, de forma saudável, emagrecer 10 quilos de um mês para o outro em apenas 30 dias. Estou falando de forma saudável. Então, todos esses pontos são importantes, relevantes, tá? Por que que é importante para você emagrecer? Ah, eu vou emagrecer porque eu quero caber num vestido porque eu vou ser madrinha. Não é uma meta tão relevante assim, porque é exclusivamente por uma ocasião. Agora, perceba, se essa mesma meta de emagrecer 10 quilos em 6 meses é muito atingível e é relevante por quê? Porque eu preciso ter mais saúde, eu estou com dor nas costas, trabalho sentado na minha consultoria, preciso ter mais saúde, preciso ser mais ágil e temporal a quantidade de tempo. Então, emagrecer 10 quilos em 6 meses. Então, você pega, coloca ali todos os dias, você tem que ver se as suas ações diárias te levam à meta. Para você faturar 10 mil, as suas ações de todos os dias têm que fazer com que você faça, com que você bata essa meta dos seus 10 mil. Então, quem quer faturar 10 mil por mês não pode ficar sentado durante o dia assistindo Netflix. Quem quer faturar 10 mil tem uma série de ações que precisa fazer. Tem que ter um LinkedIn estratégico, tem que prospectar clientes todos os dias, tem que fazer networking, tem que participar de grupos de empresários, tem que procurar os empresários. Então, tem uma série de ações, tem que saber precificar, tem que saber entregar os projetos no menor número de tempo, tem que saber como é que coordena várias ações, várias empresas ao mesmo tempo. Então, veja, isso é um planejamento estratégico. E aí fica aqui uma pergunta: você está comprometido, você está comprometida, e ninguém pode tomar essa decisão por você, só você pode agir em favor da sua marca. É muito importante você entender isso. Para com isso de, ah, mas fulano, minha consultoria não dá certo porque fulano não me apoia, ah, porque uma amiga não passou para mim uma informação. Não, é você. A empresa é sua. Você tem que entender que você é uma empresária e um empresário, mesmo que você resolva ter uma parceira ou um parceiro de negócios, mesmo que você resolva ter um sócio. E aqui a gente tem a parte do plano de ação, onde tem um checklist para quem é minha aluna. Existem oportunidades delas trazerem esse planejamento estratégico, porque a cada 15 dias elas têm aula ao vivo comigo, então elas podem trazer esse planejamento. Para você, que ainda não é meu aluno e não é minha aluna, tem um checklist aqui para você perceber, né? Porque o branding nada mais é do que o seu valor percebido, como que as pessoas te enxergam. E se você quer cobrar mais alto, se você não quer ter uma consultoria que você fica ali brigando por causa de preço, você tem que se posicionar, e este é um checklist de manutenção do seu branding, é muito importante. Aqui tem um kit de providências. O que que significa? Para você executar, você precisa de algumas ações. Então, quais investimentos você precisa fazer? Você precisa comprar algum curso? Você precisa melhorar a sua imagem, cortar o cabelo? O que que você precisa fazer? Você precisa de alguma consultoria ou de uma mentoria? Você precisa desenvolver alguma competência que às vezes você não tenha? Você precisa, de repente, você não tem LinkedIn, você precisa fazer? Você precisa mudar algo na sua rotina, acordar mais cedo, ter um planejamento, uma agenda no Google, por exemplo. Então, tem mais providências aqui, caso na minha lista não tenha as providências que você precisa tomar, você tem esse espaço. E é muito importante a constância, que é o segredo. Não adianta você fazer 2.000 coisas 2 vezes. Você tem que escolher 2 coisas para focar e fazer 2.000 vezes. Não sei se você me segue no Instagram. Se você não me segue, é @aureasantosrh, já te faço o convite. E você me vê todos os dias nos stories, constância. Você me vê falar sempre que eu tenho uma meta de 100 lives por ano. E eu cumpro todos os anos 100 lives. Qual que é o meu objetivo com isso? Ficar cada vez melhor. A minha live número 1 sempre é pior, eu estou insegura,
a minha voz, a minha postura na live 1 é uma, na live número 100 é totalmente outra. Conforme a gente vai fazendo, não tem como você ser referência, não tem como você ser bom ou boa em alguma coisa sem que você faça. Foi assim com você quando você aprendeu a andar de bicicleta ou seu filho aprendeu a andar de bicicleta. A primeira vez, sentou na bicicleta, ficou meio assim, foi ou não foi? Algum adulto colocou duas rodinhas, até aí andou muitas vezes com as duas rodinhas, tirou uma rodinha, veio a insegurança, mas continuou até o dia que tiraram as duas rodinhas e você aprendeu a andar de bicicleta. É assim. Imagina se da primeira vez que sentou numa bicicleta, só sentar, nunca mais vou andar. Andaria de bicicleta? Não. Pensa nisso e traz para a realidade de qualquer coisa. Você resolveu aprender a cozinhar. Você cozinhou várias vezes até que o prato ficou muito bom. É ou não é? Em tudo na vida dessa forma. Todo mundo fala para mim como é que eu consigo maquiar meus olhos tão rápido, fazer um delineado em poucos segundos. Por quê? Foram 20 anos me maquiando todos os dias e até hoje eu continuo me maquiando. É impossível, depois de tantas vezes, depois de testar tantas vezes, não ficar muito boa nisso. As primeiras ficaram ruins? É óbvio, é óbvio. Olha o Zezé ali. Kit de ferramentas, então, tem algumas ferramentas aqui para você, ó, tem para você fazer suas metas mensais, tem outras ações práticas para você colocar aqui, tem um acompanhamento mensal dos seus resultados, então é por isso que eu falei para você da importância de você imprimir, tem um acompanhamento estratégico das suas mídias sociais em relação às suas metas do mês. O que que você quer no mês? Não estou falando de seguidor, não, tá? Porque seguidor não paga boleto. Eu estou te falando meta do mês. Vender. Quantas propostas comerciais você quer ter a oportunidade de mandar pelo seu LinkedIn? Quantas mentoradas você quer ter prospectando no Instagram? É sobre esse tipo de estratégia que eu estou te mostrando aqui. E ideias de novos serviços. Você já tem alguns serviços? Quais serviços novos, depois de você ter passado por esse processo de planejamento estratégico, você pode oferecer? E para finalizar essa aula aqui com você, eu quero deixar uma frase para você ser forte e constante na sua consultoria. E a sua consultoria, ela vai mudar o mundo. E quando eu falo mundo, pode ser o mundo de alguém, pode ser o mundo de empresário, e pode ser inclusive o seu mundo, fazendo com que você prospere, fazendo com que você faça, tenha a oportunidade de fazer bom uso do dinheiro, dinheiro para você conquistar seus sonhos, dinheiro para você poder apoiar as pessoas que você ama, colocar seu filho, sua filha na melhor escola, ter a oportunidade de ter um carro, se esse for seu sonho, fazer uma viagem, trocar de casa, levar seus pais para a praia, cuidar e ter, proporcionar um plano de saúde para quem você ama. Independente do que você queira, você precisa começar e comece da forma certa. E se você já começou, existe a oportunidade de você montar, desenvolver seu planejamento estratégico. Se você aplicar tudo isso que eu falei aqui, com certeza você não vai partir de 1.000 já para 10.000, não, tá? Porque todo mundo que é meu aluno e minha aluna sabe que eu trabalho só na base da realidade. Você vai subir de 1.000 para 2, depois para 3, depois para 5, para 7, depois você vai para 10. É um processo, é uma caminhada. E para você caminhar ainda mais comigo, eu quero te convidar para me seguir nas minhas mídias sociais. Então, aqui tem o meu Instagram. Todos os dias eu tenho stories e, inclusive, eu te dou a oportunidade de você fazer parte do meu Close Friends, onde eu coloco, né, onde eu compartilho conteúdos exclusivos e estratégicos. No meu YouTube, toda quarta-feira, ao meio-dia, eu tenho o meu momento com vocês, eu tenho o meu canal de RH com você, que é a RH Class. Eu sempre trago um conteúdo de valor para você toda quarta-feira ao meio-dia, lá no meu LinkedIn. Também tem a oportunidade de fazermos conexão e você também ser impactado pelos meus conteúdos. E aqui tem uma série de links que eu tenho certeza que vai te apoiar. Tem um grupo no Facebook cheio de vagas para profissionais de RH, tem um grupo no LinkedIn, enfim, tem muito conteúdo, tem o meu Telegram. E eu quero conhecer você. Então, faça parte, agora que eu faço parte da sua vida, faça parte da minha, me acompanhando nessas mídias sociais. E eu desejo que você, de fato, viva de consultoria de RH e conte comigo. Aproveita e entra no meu Instagram e me manda um direct, me manda um inbox dizendo se você gostou dessa aula, se você tem alguma dúvida relativa a essa aula. E eu te espero
dentro da minha vida, nas minhas mídias sociais, me acompanhando e trocando muito comigo. Um beijo.